Vamos falar aqui sobre o nosso Tom Waits aqui. Vocês estão vendo aqui, vocês ouviram lá a música One from the Heart, desse disco aqui aqui, sensacional disco com a Crystal Gayle, com a sua voz rouca, grossa, né, grave, né, como se fosse um Louis Armstrong, né? Um Louis Armstrong depois de algumas doses de brandy ou de whisky, tal. Então assim muito interessante. O Tom Waits, né? Acho que muitos aqui ele é um cara, vamos dizer assim, pouco conhecido, mas transita mais por um universo cult, né? Ele nasceu ali na Califórnia, né? Algumas cidades, esqueci o nome, alguma coisa assim, sei lá, agora esqueci o nome da cidade. Diz a lenda que ele nasceu em 1949 no banco de trás de um táxi. Quer dizer, isso pode ser uma lenda para a construção de um personagem que ele acabou construindo para si próprio. Nasceu no banco de trás de um táxi em 1949. E é interessante que ele começou a viver aquela cena, ele foi de família de classe média e tudo mais, quer dizer, não rico, mas de família de classe média, não tinha a menor necessidade de trabalhar em postos de gasolina, cafés, onde ele começou a viver, a transitar ali na boemia, em São Francisco, na Baía de São Francisco e tudo mais, até que ele começou a se apresentar nesses cafés e nesses restaurantes, até que o empresário Herbie Cohen, né, o empresário que era do Frank Zappa, da banda Mothers of Invasion, o descobre e o convida, porque naquele momento ele estava numa pegada mais folk ainda, né? Então essa coisa do folk era interessante para esse projeto lá da Laurel Canyon, que a gente discutiu aqui numa live passada, que foi que muitos pesquisadores apontam que esse surgimento desse movimento hippie, justamente ali, em Laurel Canyon, né, que é uma região ali montanhosa, próxima a Hollywood, praticamente um lugar autossuficiente, fechado em si mesmo, onde surgiram ali todas as bandas, The Doors, Frank Zappa que liderava esse movimento. O Frank Zappa não gostava do termo hippie, ele preferia freaks, ele achava mais interessante freaks, tá? Mas acabou ficando hippie mesmo, né? Então, Crosby, Stills, Nash Young, todo aquele pessoal começou a transitar ali, que de repente, do nada, aquela região, aquele local da Califórnia atraiu músicos do país inteiro, o que era totalmente bizarro, porque o centro musical, a gente bem sabe, era Nova York, Memphis e Chicago. Esse era o centro musical, cultural, né, pulsante do país. Memphis, Nova York, Chicago. E, de repente, do nada, surge naquele bairro, vamos dizer, até certo ponto sombrio, né, porque é dentro de canyons, né, numa região montanhosa, tal, surge ali todas as bandas que vão compor o chamado movimento hippie, Flower Power, tudo isso de amor e LSD, essa coisa das drogas abrir as portas da percepção. O Tom Waits, ao ser contatado pelo empresário do Mothers of Invasion, né, do Frank Zappa, conhece o Frank Zappa e ele começa a abrir muitos shows do Frank Zappa. Ele começa a abrir os shows do Mothers of Invasion. E o que acontece? Ele, aos poucos, ele começa a transitar para uma coisa mais sombria. Ele começa, como desde o início ele já estava com essa pegada, uma atração pelo aspecto mais sombrio de Los Angeles, né? Os perdedores, os losers, os bêbados encostados em postes, as garçonetes que vendem haxixe, os operários, a vida ali da boemia, mas não a boemia da classe média ali do Laurel Canyon dos hippies, né? Onde nem chegava-se às drogas, era bebida mesmo, bebida alcoólica, tal, que era a droga desse submundo. Isso começa a atrair.
e começa a atrair muito mais a poesia beatnik. O beatnik, que eram os opostos, justamente o lado rival, né, dos hippies, né, porque os beatniks eram politicamente mais posicionados, tá, e tinha uma visão de que a verdadeira América deveria ser buscada em outro lugar, ser buscada no submundo daqueles que perderam o caminho para o sonho americano, né, para os perdedores, né, para os losers. Então, todos esses... Daí a atração que ele vai sentir por Charles Bukowski. Charles Bukowski, para ele, foi uma figura paternal. Charles Bukowski, né, vocês devem lembrar desse escritor que tangenciou com os beatniks, né, mas ele era muito maior do que os próprios beatniks, já que ele tinha uma agenda própria, pessoal, né, imersa em milhares de doses de uísques e vinho branco todas as manhãs que ele acordava. Autodestrutivo, né? Alguém deve ter assistido o filme o Barfly, né? O Barfly, que é um filme, Mosca de Bar, né? Aqui o título em português foi horrível, Condenados pelo Vício, um título totalmente moralista, que é um filme autobiográfico do próprio Charles Bukowski, que é bem interessante. Razão pela qual o Tom Waits, apesar de tudo, continuou a abrir os shows do Frank Zappa. Portanto, ele era recebido por vaias, jogavam frutas nele, jogavam um monte de coisa no palco, ele não tinha mais nada a ver. Né? Nada a ver. Ele, do folk, ele começou a transitar para o blues, para o jazz, para o bebop, para a pegada bebop, que é o som dos beatniks. Por isso ele ficou totalmente estranho a esse movimento hippie, né? É interessante essa trilogia, né? Vamos falar um pouco dessa trilogia aqui que eu citei, para sentir um pouco aqui, por ele próprio falando, acho que talvez é ele próprio explicando as coisas. O primeiro disco dele é o Closing Time, né? Closing Time. É a coisa que ele já andava nessa época, de 1973, ele andava no seu próprio carro, ele morava no seu próprio carro. Tá? Então, ele até fala que é um tipo de pobreza autoimposta. Ele resolveu ser pobre, também ser um loser e um perdedor, porque ele queria sentir essa situação na própria carne para poder compor a respeito disso tudo. Há uma luta pela autenticidade, né? Ele fala aqui, como ele fala aqui, né? Onde é que está aqui? Do Closing Time, que ele fala umas coisas aqui interessantes, que é que ele fala de uma ode às oportunidades perdidas. Espero que não me apaixone por você. Por exemplo, é uma das músicas aqui desse disco. A abertura desse disco é uma concessão feita aos hippies, né? É uma música folk, né? OL 55, né? Que parece que é do Eagles, que também da banda Eagles, que também veio dessa pegada hippie, junto lá do Laurel Canyon. É a única concessão que ele faz. O restante vai para essa pegada do blues e tudo mais. O The Heart of Saturday Night é a coisa de que ele começa a se interessar por essa coisa do sábado à noite. O sábado à noite não mais assim como algo assim que se opõe ao dia de trabalho, o dia de descanso, o dia da diversão à espera da segunda-feira para você trabalhar. Mas esse disco, o The Heart of Saturday Night, ele explora as potencialidades, né, criativas, né, desses losers perdidos que estão nesses bares, cafés, restaurantes, desse submundo, num sábado à noite. Ele até coloca aqui, tem várias partes das músicas, das letras, parece que os personagens que ele cria têm algo de inefável, inominável, eles estão em busca de alguma coisa. Por exemplo, Diga-me é o estalo das bolas de bilhar, zumbido do neon, é a garçonete que está sorrindo com o canto do olho, magia de lágrima melancólica em seus olhos. Então, ele é o rei da melancolia, da depressão aqui nesse momento,
mas ele vai buscar algo assim, no meio das derrotas, das perdas, algo de transcendente, algo de inominável, inefável. É uma busca, assim, vamos dizer assim, encontrar na decadência uma metafísica, naquela coisa mais... Por isso que conecta ao filme Nine Days, que a gente vai falar daqui a pouco, naquilo de mais, assim, físico, material, onde estamos ali, naquele momento, bebendo, enchendo a cara, ouvindo música, experimentando todas as nossas potencialidades sensoriais, até de uma forma autodestrutiva, da onde pode se tirar transcendência, né? Espiritualidade de uma situação dessa. Então, é uma agenda totalmente diferente dos hippies que procuram no LSD, nas drogas, abrir as portas da percepção para você ver uma coisa que está além desse mundo. O Tom Waits, não, ele vai ficar, não, aqui nesse mundo já está. Não é necessário drogas, no máximo uma dose de uma garrafa de bom e velho bourbon, ou um brandy. Tanto é que ele fala numa entrevista em 1977 que ele prefere na frente dele uma garrafa do que uma lobotomia frontal. Uma das declarações assim impactantes. Imagina, em 1977, falar isso num talk show na televisão. Eu prefiro na minha frente uma garrafa do que uma lobotomia frontal. Ele fala isso. Então, é uma voz assim grossa, grave assim, vamos dizer assim, curtida em milhares de doses de uísque, de bourbon. Uísque não, bourbon, né? Que o norte-americano toma bourbon. Ele chama de uísque aquilo, mas é bourbon. E é interessante uma coisa. O outro disco, Nighthawk at Dinner, você vai ver uma coisa interessante. Ele mergulha no imaginário dos cafés, nesse terceiro disco dessa... Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Onde é que está? Está aqui os discos dele, a trilogia. Esse disco, Nighthawks at Dinner, aqui a capa do disco, aqui à esquerda, e aqui você tem... Opa, onde é que está aqui? Pulou tudo aqui. Atenção, produção. E esse imaginário, desenvolvido muito por pintores realistas norte-americanos, vamos ver esse quadro clássico, onde está aqui o nome desse quadro. Eu sempre esqueço o nome desse quadro. Onde é que está o nome desse quadro? Onde é que está? Do Edward Hopper. Nighthawks, exatamente. Nighthawks, é do Edward Hopper, esse quadro que vocês estão vendo aí à direita, que é uma síntese desse universo que o Tom Waits está querendo buscar. A solidão dos perdedores, as oportunidades perdidas na vida e a possibilidade de redenção, tá? De como essas pessoas podem se redimir de tantas perdas, né? É claro que está sendo colocado aqui os Estados Unidos num momento assim que nem os hippies conseguiam entender, já que os hippies eram de classe média e tal, que é o momento da desindustrialização dos Estados Unidos. A gente já falou aqui bastante, eu não vou ficar repetindo aqui tudo, mas aquela coisa do fim do Acordo de Bretton Woods, o início, que foi o fim do Acordo de Bretton Woods no governo Nixon, foi o pontapé inicial para a globalização e a financiarização e a incrível liquidez do capitalismo. Então, você vê um processo em que o sistema financeiro começa a dominar a economia e começa os Estados Unidos a se desindustrializarem. Detroit, a cidade praticamente vai falir, Nova York também nos anos 70. Por incrível que não por menos surge ali as bandas punks norte-americanas nesse local. Então, é esse crescendo, né, desse universo de perdedores, de losers, de pequenos escroques, vigaristas, pequenos golpistas. Então, é nesse universo que ele começa a mergulhar de cabeça. E é interessante como a poética dele vai pegar muita coisa do Charles Bukowski, principalmente a utilização da hipérbole, do exagero, como, por exemplo, você pode ver aqui, como é que ele fala aqui? Algumas passagens aqui desse Nighthawk at Dinner, Stratocasters penduradas sobre as
as espirais, né, de cerveja Burgmeister e as pernas de palito giratórias sobre os banquinhos. E é interessante as diversas maneiras como ele descreve um táxi, um simples táxi amarelo. Uma hora amarelo mijo, outra hora amarelo âmbar bastardo. Então você tem assim um sarcasmo, mas uma construção poética hiperbólica muito parecida com a do Charles Bukowski. O Charles Bukowski tinha uma explicação para isso, porque ele achava que a imaginação literária estava ficando cada vez mais atrás cada vez mais sendo passada para trás da realidade, porque a realidade estava muito além do que a imaginação literária poderia criar, porque todos os acontecimentos que estão, a aceleração dos acontecimentos no mundo real está criando situações tão bizarras, tão absurdas, que supera qualquer imaginação literária. Então você vê, por exemplo, William Burroughs, né, o cara que vira o Naked Lunch, né, o cara que vira barata, claro, uma referência ao caramba, mais café aqui, o Kafka, né, o Franz Kafka, vira barata e a máquina de escrever dele vira barata. Esse exagero, como, por exemplo, o Charles Bukowski naquele livro Crônicas de um Amor Louco, né, onde você vê os títulos dos contos dele são absolutamente pornográficos, bizarros, né, máquina de foder, entre outros, assim, nem posso falar aqui. Outros títulos são muito exagerados, né, e as situações que o Charles Bukowski cria, né, de um cientista da NASA que foi demitido, que está trabalhando secretamente num quarto no fundo de um bar, que é uma pocilga, e ele cria essa máquina de fuder, um androide, é uma coisa maluca, totalmente doida. O Tom Waits incorpora essa construção hiperbólica do discurso, do exagero, para poder competir com o próprio absurdo da realidade. Então, isso é um tema muito interessante, né, em Tom Waits. Tom Waits, né, outro tema interessante, é claro.